aí, o que acontece? Em 2018, a gente começou a ser procurado por algumas agências de modelo. E o papo era, bom, olha só, a gente tem aqui umas modelos brasileiras, novinhas, 17, 16, que chegaram com as mães, não sabem nada de inglês, só que elas fazem questão de ter professor brasileiro. Tá. Na minha cabeça, eu falei, gente, como assim, né? Tem milhares de escolas de inglês Sim, aqui. sim. Por que né? Pensando. Aí, não, por isso. E aí, a minha primeira aluna, modelo, Laís Ribeiro. Não sei se você já ouviu o nome dela. Hoje, ela é Angel da Victoria's Secret. Cara, já ouvi sim. É a Talvez Laís. se eu ver, eu sei quem é, assim, uma Exato. foto. A Olha que Laís legal. chegou e tal, tímida, e não era só inglês, era também segurar na mão e falar, vem cá, vamos pegar o metrô, vamos não sei o quê. Sim, Era dá tudo. uma ajuda em vários sentidos. Exatamente. Ali, né? E eu fui percebendo que nesse processo, ela ficava muito... As aulas eram em inglês, mas havia um paralelo com o português. Falei assim, olha, em português você faz assim, mas aqui, ó, você pega esse som, usa ele para outra coisa no inglês. Legal. E, cara, assim, foi incrível. Sim, Foi sim. incrível eu observar. Eu falei, peraí, esse é um outro caminho, esse é um outro nicho. Chegou uma outra pra gente, uma outra modelo, agora eu não lembro o nome, eu não lembro, desculpa. Mas ela falou assim, eu fiz um curso aqui, só que são 30 pessoas na sala de várias partes do lugares. mundo, e o professor não tá nem aí. Ele fala que a minha palavra, o que eu tô falando tá errado, eu repito, não é assim, vai de novo. Eu não sei o que tá errado. Aí eu falei, tá, eu já entendi o que tá errado. Precisa haver uma decodificação aqui. Certo. O brasileiro, ele precisa entender onde é que esse som é produzido, para ele poder falar com Ter confiança. uma referência, você diz. Ter uma referência, um registro primeiro. Perfeito. Foi aí que eu comecei o meu primeiro workshop de pronúncia e abria American Ways, porque eu não podia fazer isso com o nome Brazil Ahead. E aí eu dei um workshop de pronúncia que, inclusive, foi dado em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, sabe? Você mesmo foi para lá para dar esse workshop. Exatamente. Que legal. Fiz aqui em Nova York e as pessoas falam, cara, é isso. Sim. Por quê? O que eu fiz? Eu aprendi com o meu aluno americano. O americano não tem tempo, ele não tem paciência para você fazer aquelas coisas que os professores fazem no Brasil, que eu fazia no Brasil, de, olha, você não sabe essa palavra? Ó, fazendo gesto. Quando olhar para mim, você vai me dizer essa palavra ou não? Porque eu não tenho tempo aqui, eu tenho que trabalhar. Sim. E eu, tá, a palavra é essa, tá, como é que faz? E eu ensinava ele a fazer a pronúncia, a fazer tudo. Conclusão, o meu aluno americano ou estrangeiro, ele começava a falar português já com a pronúncia alinhada. Certo. E eu falei, gente, é isso que o brasileiro precisa. Sim. Por quê? Quando você pensa no inglês que você aprende no Brasil, não é dessa forma. Você não aprende som. E agora vamos aqui na lógica. Em inglês, assim como qualquer idioma, é uma habilidade de fala. Certo. Se ele te dá essa habilidade de se comunicar, você não aprendeu o som dessa língua, é loucura. É uma loucura. Devia ser a primeira coisa, né? Exato. O foco devia ser esse, Exato. com certeza. E uma coisa que eu sempre falo, eu dou sempre esse exemplo. Quando você saiu de casa para ir para a escola se alfabetizar em português, você chegou lá 6 anos, 7 anos, só que quando você chegou lá, o seu registro de som do português já estava todo em você. Você já falava. Sim. Né? Sim. Você fala com a avó, com a mãe, com todo mundo que te ajudou a desenvolver, inclusive, essa fonética. Você foi lá no D, no B, no M, o último é o R, você está tudo aqui. Quando você vai para um curso de inglês, você é jogado numa gramática, só que tem um detalhe, você não fala inglês. Sim, você não tem esse registro, Você né? não tem o registro. E o que acontece? E aí, muito aluno fala, mas no meu curso tinha conversação. Tá bom, vamos falar sobre isso. Seu curso tinha conversação, bacana. Só que acontece, você está numa sala de aula com outros brasileiros que vão usar o código fonético do português para falar inglês. Todo mundo vai se entender. Todo mundo. Isso é verdade. Então, você sai, é divertido. Os professores brasileiros são muito criativos, sabe? Mas nunca houve um treinamento para professor. O professor, uma vez, foi aluno também. Então... Ele aprendeu da forma... Ele ensina da forma que ele aprendeu, né? E o que acontece? Você vai caminhando numa língua e tá tudo bem. Você se comunica com o inglês que você aprendeu no Brasil.
Só que aí chega o momento do choque. Quando ou você se depara com um falante nativo, ou Exato. quando, por exemplo, pra no cá. meu caso, fui e meu tio riu da minha cara. Ou quando você vai Perfeito. num Subway pedir um lanche, que é o clássico. Isso é clássico, João. Exatamente, porque você fala o quê? Por que acontece? Quando você não tem registro do som, você não identifica. Exato. Então, aí as pessoas pensam, não, eu tenho que estudar com professor nativo. Porque se não for professor nativo... Eu ia te perguntar isso. Então, não faria sentido você estudar com professor nativo, que aí você fica ouvindo e... Total, se o professor nativo consegue fazer você entender onde o som é produzido e te dar toda essa referência. Essa base. Certo. Por que exemplo, aí, infelizmente, não acontece. não acontece. quando- Então, o professor nativo, ele fica ali pedindo para você repetir. Por exemplo, olha o clássico, é esse aqui. A palavra grande, né? Então, B-I-G. Uhum. Se eu não entendo qual som que essa vogal faz, eu vou buscar o som de referência do Aham, português. sim. Então, eu vou falar big, Uhum. certo? Sim. Até então, não é nem culpa do aluno. Uhum. Big. Legal. E aí, o professor nativo, ele fala, não, big. Aí eu falo, ué, mas isso que eu tô falando é big, não big. Big, big. Ok, Perfeito. eu não tô entendendo o que eu Aham. tenho que fazer diferente. Uhum. E aí, eu chego pro meu aluno e falo assim, olha só, sabe o fonema E do português, que a gente faz para você ler? É esse que eu quero, mas eu quero ele rápido. Pensa em E com circunflexo. Big. Tá aí o Olha som só, curto do I. perfeito. Então, é Uhum. isso, esse input. Sim. Aí, o que vai acontecer? Você não sabia, então você não percebia. Agora, sabe aquela música do Elton John? Your Song. It's a little bit funny. Exato. Uhum. Antes, você pensava o quê? It's a little bit funny. Uhum. Quando você tem esse registro, você fala... Não é que ele Coloca fala... o E ali. It's a little bit funny. E você fala... Olha só. Gente, o meu ouvido abriu. Quando eu falo abriu, esse ouvido, agora ele tem Legal. um registro que ele... ok, reconheço. Pum, bateu. Então, eu escuto. Significa que você fala melhor e você escuta melhor.